18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, sexta-feira santa, dia 3 de abril de 2026. Na apresentação eu, Kennedson Paes, e comigo, Nathalie Moraes. Muito boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Kennedson Paes, e para todos os ouvintes que estão sintonizados aqui na 100,7 nesse feriadão de sexta-feira da Semana Santa, feriadão de Páscoa, mas eu sei que tem muita gente sintonizada aqui com a gente, Kennedson Paes, e até às 7 da noite vão nos ajudar aí a fazer um programa pra lá de especial com as principais notícias dessa sexta-feira. Exatamente, Nathalie Moraes, e tô sabendo que tem um grupo que interage sempre com a gente aqui do programa 18 horas, sempre manda mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 994887592, 994887592, né? Tem alô, Nath? É isso mesmo, Kennedson Paes. Inclusive, eles já estão todos sintonizados aqui na 100,7, todos ouvindo o programa 18 horas. Eu tô falando aí da liderança dos Templários e a equipe Mensageiros de Cristo. Os motoristas de aplicativo aí, Mensageiros de Cristo, agradecemos imensamente a audiência diária de todos vocês. Quero mandar um alô também pro Matheus Diniz, que sempre tá ligado por aqui com a gente. Mandar um alô também pro nosso amigo Josenildo Bandeira, também sempre ligado aqui no programa 18 horas. E, gente, já tá seguindo o nosso @18horasnews, né, Nath? Tá faltando pouco, né? Exatamente. A gente quer saber por lá também a sua opinião. O que você acha do nosso programa? Quer participar? Quer nos ajudar a fazer o 18 horas ainda mais interativo? Tem alguma dica, alguma sugestão, alguma denúncia pra fazer? É só seguir e mandar pra gente lá no @18horasnews. E não esquece, porque a gente tem uma meta, né? Uma meta de 100 mil seguidores no nosso Instagram. Já batemos agora, Nathalie Moraes, 95 mil seguidores. A meta e só é dobrar falta, galera. A meta. Só falta dobrar a meta agora, gente. Tá faltando a sua chance lá de seguir o nosso @18horasnews. Vamos seguir. Trânsito. 18 horas e 4 minutinhos, a gente já começa atualizando os nossos ouvintes como está o trânsito nesse feriadão aqui na nossa capital. O repórter André Meirelles já está nas ruas para trazer pra gente mais informações. André Meirelles, trânsito tranquilo nesta sexta-feira? Trânsito tranquilo e sem alterações, as vias também da capital amazonense. Nathalie, Kennedson, boa noite para vocês, aos ouvintes que nos acompanham nesse feriadão. A gente já percorreu pela Avenida Constantino Neri, que o trânsito tá tranquilo, também pela Djalma Batista, onde segue com excelente fluidez. E a gente também segue acompanhando aqui que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana continua aí nessa operação de trânsito pela Semana Santa e que acontece aí várias procissões pela capital amazonense. Não tem aí vias bloqueadas, mas aonde passam procissões, os agentes de trânsito estão pelo local ali orientando desvios, e é só aquele momento que passa mesmo, aí o trânsito segue o fluxo aí normal, liberado. A gente continua acompanhando qualquer movimentação, traz mais informações para vocês. Mix. Vamos aos principais destaques de hoje. O centro de Manaus virou palco de fé. Centenas de fiéis tomaram conta das ruas na Via Sacra. Economia. Refinaria da Amazônia volta a subir o preço da gasolina para distribuidoras. O impacto já começa a pesar no bolso do consumidor. No interior, um alerta. Os rios, que sempre foram caminhos de vida, também viraram rota do tráfico de drogas, aumentando a violência em todo o Amazonas. Na política, o fim da janela partidária, o movimento Tabuleiro expõe uma dança das cadeiras que respinga no grupo do governador Wilson Lima. Esse e outros assuntos você confere agora no nosso programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 3 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Começamos o 18 horas de hoje, um dia de muita reflexão. Hoje é sexta-feira santa, um momento importante para os cristãos que relembram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A Bíblia nos ensina que este é um dia de entrega, de amor e de redenção. Um convite para olhar para dentro, repensar caminhos e renovar a fé. E esse caminho, Kennedson Paes e ouvintes, nos
nos leva até o domingo de Páscoa, quando a gente celebra aí a ressurreição de Jesus Cristo. Um momento que realmente representa uma vida nova, esperança e um recomeço para todos nós. E desde já, toda a nossa equipe do programa 18 Horas, da Rádio Mix Manaus, deseja para você, para sua família ouvinte, uma Páscoa de paz, união, de muita fé e de mesa farta, né, Kennedy? Exatamente, Nathalie Moraes. E esse sentimento de fé, gente, tomou conta das ruas no centro de Manaus na manhã de hoje. Centenas de fiéis participaram da tradicional Via Sacra da Paixão do Senhor. A procissão saiu da Catedral Metropolitana, passou pela Avenida 7 de Maio e terminou no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Um momento de fé, tradição e reflexão que mobilizou uma multidão no coração da cidade. Exatamente, Kennedy. Só corrigindo, foi na Avenida 7 de Setembro, ali naquela região central da nossa capital. E quem acompanhou essa procissão e traz pra gente mais detalhes é a repórter Vanessa Lima, que já está ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Mix Manaus. Vanessa, conta pra gente como é que foi essa participação dos fiéis e qual o significado desse momento para quem viveu aí a Via Sacra. Muito boa noite para você, Nathalie, pro Kennedy e para todos os nossos ouvintes. E olha só, o significado ele vai muito além, né, de uma simples caminhada. É uma experiência profundamente espiritual e também coletiva. Esse momento representa uma conexão direta com a fé. Cada estação percorrida relembra o sofrimento e o sacrifício de Jesus Cristo, fazendo com que os fiéis revivam essa história de forma intensa. É um momento de muita reflexão, como comentam a Carla e a Cláudia Silva, né, que são mãe e filhas que acompanharam a procissão. Vamos ouvi-las. A gente se refletir de muita coisa na nossa vida. Sim, agradecer a Deus em primeiro lugar. Todo ano, amiga, é muito gratificante, né, estar na presença de Deus, que são mais a gente, né, amiga, recebe tantas graças todos os dias. Aí, uma vez por ano, a gente não participar, né, desse momento único, histórico na nossa vida, é muito maravilhoso. 18 horas. E a procissão começou na região da Catedral Metropolitana e seguiu pelas vias do centro até o Santuário de Fátima, reunindo pessoas de diferentes idades, famílias inteiras e grupos religiosos, todos unidos pelo mesmo propósito: reviver esse momento central da fé cristã. E ao longo do percurso, no meio daquela multidão e do nosso calor daqui de Manaus, vários voluntários se mobilizaram e distribuíram mais de 4.000 garrafas de água para os participantes. Enquanto os fiéis caminhavam, muitos estavam enfrentando ali, né, aquele cansaço e o sol intenso. Esses voluntários garantiram a hidratação e o apoio, transformando essa experiência em algo mais acolhedor e seguro para todos. E é justamente aí que as histórias se encontram, né? De um lado, a fé que move multidões e de outro, atitudes concretas que traduzem essa fé em ação. Para o padre Nelson Pereira, a reflexão é justamente essa: a verdadeira fé não se limita a palavras ou aos rituais, mas se revela no gesto solidário, na mão estendida para cuidar do próximo. Vamos ouvir o que ele diz. É o dia que nós contemplamos a paixão de Jesus. Normalmente nós vamos refletir a partir da Via Sacra, que é a Via Cruz, o caminho da cruz. E também hoje nós não podemos, a gente pode fazer uma reflexão a partir da vida de Jesus, mas olhar as chagas sociais, de modo especial a questão do abandono, o povo que está na rua, as pessoas que passam fome. Hoje o sofrimento de Jesus ele está na vida da humanidade. 18 horas. E foi exatamente isso que se viu na Via Sacra de hoje. Uma demonstração de devoção que se transformou em cuidado coletivo, onde cada passo carregava não apenas significado religioso, mas também um gesto de humanidade, capaz de unir os corações e fortalecer a comunidade. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 11 minutinhos. Kennedy Paes, faltam apenas 2 dias para Páscoa e o clima já é de correria quando a gente fala do comércio local. Te confesso, Kennedy, que na noite desta quinta-feira eu fui aí
na tentativa de conseguir o tão sonhado ovo de Páscoa da minha filha e voltei para casa de mãos abanando, porque a famosa loja a famosa loja de chocolates aí tava lotada, tinha uma fila no shopping para você entrar na loja, tinha fila para você tentar acessar o caixa e a gente acabou desistindo ali dessa missão. Mas o problema também, além dessa correria e dessa superlotação em alguns pontos, muita gente tem reclamado que tá pesando no bolso e a gente sabe o orçamento tá mais apertado, mas muita gente, assim como eu, não abre mão dessa tradição de família. Exatamente, Nathalie Moraes. E olha só, gente, uma pesquisa de intenção de compra divulgada pela Federação do Comércio do Amazonas mostra que, apesar da cautela, a maioria dos consumidores pretende presentear principalmente com os tradicionais ovos de chocolate e outros itens da data. E quem conta pra gente mais detalhes é o repórter André Meirelles. Vamos conferir. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais detalhes a respeito sobre essa pesquisa, porque com certeza, Nathalie Moraes, muita gente tem passado por esse tipo de situação. O ovo de Páscoa começa a ficar um pouco mais caro nessa época do ano e os filhos não querem nem saber, né? Ana Elisa não quer nem saber se tá caro, se tá barato, né? Exatamente, querido São Pais, vem acontecendo, né? É um momento onde eles mais faturam, mais lucram. Então, assim, quanto maior a demanda, a maior a oferta, maior a demanda. Então, assim, a gente sabe que acaba encarecendo e realmente pesando no bolso muitas vezes. Querido São Paulo, daqui a pouquinho a gente volta a falar de Páscoa. Vamos lá. Porque agora a gente vai falar da questão de colapso na segurança pública. Um assunto sério que vem se agravando ano após ano. E esse cenário, como eu disse, né, ele vem se agravando é porque ele não surgiu do nada. É mais que um resultado direto da omissão enfrentada nos últimos anos aqui no estado do Amazonas. Não é de hoje que aqui no programa 18 horas a gente entrevista especialistas e eles dizem pra gente o quê? Tá faltando estratégia e o estado tem se ausentado. Exatamente, Nathalie Moraes, e quando a gente olha para esse olhar mais macro em relação à Amazônia, a região amazônica num todo, a situação da segurança, ela preocupa e muito. Então, por isso que os especialistas que quando vêm aqui ao 18 horas, eles acabam falando a respeito sobre o tempo que levaria, Nathalie Moraes, para poder contornar essa situação. E um desses especialistas alegou que precisaria de pelo menos 10 anos para poder reverter todo esse período de omissão durante anos aqui no nosso estado. E olha só, gente, mais um detalhe. Um estudo do projeto Amazônia 2030 escancara com dados aquilo que a população já vive na prática. O crime organizado tomou conta dos rios do estado do Amazonas e avança sem encontrar resistência à altura, ou seja, nós não temos uma equipe policial, uma segurança pública, não temos uma adequação adequada para poder combater esses criminosos que muitas das vezes estão fortemente armados, né, Nathalie? Exato, Kennedson. E as nossas hidrovias, que sempre foram sinônimos de vida, de integração e de sobrevivência, principalmente para os ribeirinhos aqui na nossa região, hoje, infelizmente, foram transformadas em verdadeiras autoestradas do tráfico internacional, principalmente de cocaína. E segundo o relatório, Manaus deixou de ser apenas a capital do estado para se tornar um dos principais centros logísticos do crime, funcionando como ponto de distribuição de drogas para o Brasil e também para o mundo. E o mais grave de tudo isso que foi mostrado nessa pesquisa divulgada na manhã dessa sexta-feira, Kennedson, foi que o avanço era previsível. Começou ainda nos anos 2000, quando o combate ao tráfico aéreo empurrou as facções criminosas para os rios. E é claro que eles escolheram os rios aqui da Amazônia. A gente sabe, a gente mora numa região de fronteira, onde a fiscalização, infelizmente, é mais frágil, a presença do Estado é limitada e o controle praticamente é inexistente. Ken? E ainda tem gente que fala que a nossa BR-319 serve apenas para passear, né, gente? Vai entender. O resultado é devastador. Comunidades ribeirinhas e municípios do interior que antes viviam à margem desse tipo de violência, hoje estão inseridos em uma rede criminosa complexa, violenta e também internacional. Nathalie Moraes, sim, muita gente fica numa situação complicada, fica refém da criminalidade. E entre os municípios, queridos São Paulo, onde as pessoas mais vêm sofrendo com esse avanço, principalmente
principalmente das facções criminosas, estão aí Lábrea, São Gabriel da Cachoeira, Japurá, Barcelos e Canutama, né, que infelizmente acabaram se tornando símbolos desse abandono, locais onde o tráfico cada vez mais ele vem se misturando com o garimpo ilegal. Aí tem também aquela situação das grilagens, da extração de terra clandestina, madeira, e agora eles têm que lidar também com o avanço desenfreado das facções criminosas. São aqueles famosos tentáculos, né, Nathalie Moraes? Não é apenas o tráfico de drogas que acaba gerando recursos financeiros para essas grandes facções criminosas do Brasil. E quando esses fatores eles acabam se somando, o resultado sempre é o mesmo: mais violência, mais homicídios registrados e uma população completamente exposta, sem proteção e sem resposta do poder público. E às vezes, Nathalie Moraes, até comemorando com fogos de artifício para poder comemorar, Nathalie, o avanço da criminalidade no nosso estado. Parece brincadeira, mas é a realidade, né? E não é de hoje, Kennedson Paes, né? Esse estudo mostra pra gente que pelo menos desde 2010 as facções criminosas acabaram chegando por aqui, pela região amazônica e avançando principalmente em Manaus e nos municípios do interior do estado. Elas se consolidaram, hoje disputam território, rotas de poder e principalmente nos municípios mais vulneráveis. O perfil da violência mudou completamente. O que antes era conflito local por terra ou recursos naturais, hoje faz parte de uma engrenagem do crime organizado internacional, com impactos diretos na vida de quem mora no Amazonas. Diante de tudo isso, o que se vê é um governo que apenas assiste esse avanço, o que rege ali tardiamente e que não consegue impedir que o crime organizado avance cada vez mais sobre o território amazônico, sobre as cidades, sobre os bairros, sobre a vida de todos nós que aqui vivemos. Há pouco tempo, até o próprio vice-governador Tadeu de Souza admitiu em uma frase que chocou: os rios do Amazonas se tornaram rios de pó. Essa declaração, Kennedson Paes, inclusive, chegou a ganhar destaque aí na imprensa nacional. Uma declaração grave que não foi acompanhada na mesma medida e nem tiveram aí ações efetivas da Secretaria de Segurança Pública, das Forças de Segurança Pública do Amazonas, que fossem capazes aí de frear todo esse avanço. Hoje os dados confirmam aquilo que já era previsível: o Estado perdeu espaço e quem ocupa esse vácuo é o crime organizado. E as consequências desse abandono já são sentidas em cada comunidade, em cada bairro, como a gente disse anteriormente, né, Kennedson? Exatamente, Nathalie Moraes. E para analisar esse cenário e explicar até onde nós podemos chegar se nada for feito, a gente ouviu o coronel Amadeu Soares, que é especialista em segurança pública, e traz pra gente uma visão sobre esse cenário que se encontra o nosso estado. Vamos ouvi-lo. Boa noite, Nathalie. Boa noite aos ouvintes da Rádio Mix. Bem, Nathalie, esse estudo ele revela claramente que não há um planejamento por parte do governo do Amazonas por calha de rio para conter o avanço das drogas e da violência nos municípios do interior. Isso é muito claro, porque também não há esse planejamento aqui para a capital. Na verdade, o governo fica vivendo de chamada ficela do paredão, a ficela do cavalete, o tempo todo tentando ludibriar a população, dizendo que está fazendo segurança, quando na verdade eles estão apenas aí enganando o povo. Essa que é a dura realidade do nosso estado. É por isso que hoje nós estamos amargando os piores índices de violência nos estados brasileiros. 18 horas. Depois de ouvir essa análise, fica difícil de tratar esse cenário como algo pontual ou isolado. O que está acontecendo no Amazonas é resultado de uma ausência prolongada do Estado em áreas estratégicas, e quando o Estado se ausenta, alguém ocupa esse espaço. No caso do Amazonas, quem avançou foram as facções criminosas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 21 minutinhos. Agora sim, Kennedson Paes, vamos ouvir, né, como é que está a expectativa e a correria para essa Páscoa, já que a gente sabe, o preço do chocolate está lá em cima, pesando no bolso, mas o repórter André Meirelles preparou uma reportagem pra gente pra lá de especial. Vamos conferir. É isso, a Páscoa deve movimentar o comércio em Manaus, mas com um consumidor mais cauteloso.
Olha, a data continua sendo uma das mais importantes para o varejo e a maioria das pessoas ainda pretende comprar presentes, principalmente os tradicionais ovos de chocolate. Mas tem um detalhe importante: o consumidor está mais atento aí ao bolso. A palavra de ordem agora é economia. Inclusive, a pesquisa mostra que muita gente vai pesquisar preços, caçar promoções e, em muitos casos, trocar produtos mais caros por opções mais baratas. E isso já reflete diretamente no valor médio do gasto, que deve ser mais baixo em comparação com outros. Mas mesmo assim, 97% dos entrevistados estão dispostos a gastar nessa Páscoa, como explica o presidente da FEComércio Amazonas, Aderson Frota. Por conta desta data, nós entrevistamos 1.036 consumidores a nível de Manaus e 97% confirmaram que vão dar presente na época da Páscoa. E, acima de tudo, o importante é quantificar o valor que os consumidores querem gastar. Então, a manifestação de maior percentual foi que entre R$51 e R$200 disseram que vão dar presentes. E olha só, outro ponto que chama a atenção é o local das compras. Supermercados e lojas de variedades devem ser os mais procurados justamente pela facilidade e pelo preço mais acessível. O Aderson Frota também disse que mesmo com esse cenário de cautela, a expectativa é de aquecimento no comércio com a data impulsionando as vendas em relação a períodos normais. Então isso é muito bom, que uma data significativa tem um fundo religioso, mas comercial também, movimenta o comércio de forma expressiva e, acima de tudo, integra mais uma data de total importância para o próprio varejo comercial de Manaus e do Amazonas. E claro, para tentar atrair os clientes, os lojistas já se movimentam com promoções, parcelamentos e uma maior variedade de produtos. Ou seja, a Páscoa vem aí com tradição mantida, mas com o consumidor fazendo conta antes de passar no caixa. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 24 minutinhos, Kennedy. Faz há pouco a gente falou sobre a crise na segurança pública. Mas tem outra pasta essencial na gestão Wilson Lima que também está em crise e não é de hoje. A gente está falando da educação, que vem enfrentando diversos problemas nos últimos anos. Os professores agora, depois de tantos problemas que eles passaram ultimamente, estão sendo convidados a opinar sobre a formação da categoria. Olha aí, Nathalie Moraes, até de surpreender, né, gente? Porque até essa semana, na última quarta-feira ou quinta-feira, eles estavam fazendo manifestação em frente à sede do governo. E essa consulta, como você mencionou, ela faz parte de uma iniciativa do Ministério da Educação que busca ouvir os professores para poder ajudar na criação de políticas públicas. Eles têm muita coisa a oferecer, né, Nathalie? Mas exatamente, Kennedy, e chama muito a atenção de todos nós, porque a rede estadual de saúde, né, a rede estadual de educação, ela vem sendo realmente alvo de muitas críticas, porque assim como na saúde, na educação também está faltando estrutura, os problemas são recorrentes, né? Tem muitos alunos reclamando de carteiras quebradas, professores falando de salas de aula superlotadas, sem ar-condicionado. A situação não é muito diferente, né, Kennedy? Exatamente, Nathalie. E essas reclamações, inclusive até o próprio ministro da Educação, quando esteve aqui no estado do Amazonas para participar de uma agenda no município de Iranduba, também ouviu dos próprios professores essa reclamação. Chegou a ser confrontado. E aí agora vem essa atualização. Mas quem traz pra gente mais detalhes sobre essa situação, a repórter Odinei Araújo, que vai trazer pra gente o que é mais interessante nesse período, né? A gente acaba se questionando. O que mais é interessante quando a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, ela quer apoio dos professores e aí não quer acabar ficando mal ali junto, acabar sendo visto mal, né, Nathalie Moraes? Sendo mal visto pelo Ministério da Educação, exatamente. O que tá acontecendo, né, Kennedy? Vamos ouvir agora a Odinei Araújo. Pois é, né? Mas quando o assunto é de interesse dos professores, como o reajuste da database da categoria, que venceu no dia 1º de março, aí a SEDUC se recusa a negociar com os educadores. Essa é que é a verdade.
Bom, a Secretaria de Educação do Amazonas, como vocês disseram, está incentivando os professores e diretores a participarem de uma escuta nacional do MEC sobre formação continuada. A proposta é simples: responder um questionário online anônimo que deve ajudar o governo federal a entender melhor as necessidades dos educadores. Os resultados serão utilizados para estimular reflexões sobre as demandas dos educadores e gestores em relação à formação continuada. A diretora do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, Regina Ortiz, incentiva os professores e diretores escolares a participarem da escuta nacional do MEC. Nós, profissionais da educação do Amazonas, precisamos participar da escuta nacional sobre a formação continuada. Nós do Amazonas não podemos ficar de fora. Participar desse momento é muito importante. Vamos melhorar as nossas formações. Bom, mas esse convite chega em um momento, no mínimo, contraditório aqui no Amazonas. Isso porque a educação no estado está no meio de uma série de polêmicas. Entre elas, um contrato bilionário, mais de R$1,3 bilhão, firmado pela SEDUC com a Fundagres Inovar, que é uma fundação agrícola lá do Espírito Santo, sem licitação, que levantou questionamentos e críticas. Ao mesmo tempo, os indicadores mais recentes do Ministério da Educação colocam o Amazonas com o pior desempenho no Enem de 2025. E como se não bastasse, servidores da educação ameaçam entrar em greve cobrando database da categoria, enquanto o governo Wilson Lima se recusa a abrir negociação. Mesmo assim, a orientação é que professores participem da escuta, que leva cerca de 15 minutos e aborda o perfil profissional, dificuldades e necessidades de formação. Na prática, fica a pergunta: ouvir os professores agora vai mudar alguma coisa ou é só mais uma consulta em meio a uma crise que continua sem resposta? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Que em paz a gente fala de um assunto que hoje, olha, mexeu comigo. Eu acho que vai mexer com o bolso de todos. Vai mexer com todo mundo, Nathalie. Depois de uma redução anunciada no fim de março, o preço da gasolina voltou a subir aqui no Amazonas, acendendo aí novamente o alerta para o impacto no bolso de todos nós que somos consumidores. A refinaria da Amazônia, Nathalie, anunciou um aumento de 0,21 centavos no litro da gasolina e que passa a custar R$4, na realidade, o litro do combustível, né? E passa a custar R$4,17 para as distribuidoras a partir desta sexta-feira. Um movimento que levanta questionamentos, principalmente após uma queda recente e que pode refletir diretamente no preço final nas bombas, né, Nath? E quem aprofundou um pouco mais sobre esse assunto, conversou com especialistas, a gente sabe, Kennedy, se tem um aumento de combustível, a gente vai sofrer com um efeito em cadeia, em cascata, né? Vai aumentar tudo. Mas pra gente entender o impacto desse reajuste, desse novo reajuste, o André Meirelles conversou e explica pra gente. André, esse novo aumento deve pesar no bolso do consumidor a partir dos próximos dias? Muito boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o reajuste, ele acontece pouco tempo depois de uma redução anunciada no fim de março, o que evidencia a oscilação constante nos preços dos combustíveis. Esse já é o 6º aumento só esse ano, segundo dados da refinaria da Amazônia, o que acende aí o alerta para motoristas e para o impacto direto no custo de vida. De acordo com especialistas, um dos principais motivos para essa alta é o cenário internacional, né? A instabilidade no Oriente Médio, que tem levado o preço do petróleo no mercado global. A economista Michele Aracati explica a situação. E isso não está acontecendo de uma forma isolada, né? Está afetando o mundo como um todo, o Brasil e a Amazônia. E vale ressaltar também que a empresa ela responde por cerca de 30% do volume que é comercializado nos postos do estado do Amazonas, e em torno de 5% do que é comercializado na região norte como um todo. Olha, esse impacto vai além das bombas. O aumento dos combustíveis afeta toda a cadeia, encarecendo o transporte, alimentos e serviços. Michele Aracati explica que, diante desse cenário, a orientação é de reorganizar o orçamento. É importante que as famílias possam observar
de onde é que elas podem cortar e o que elas podem economizar. Até porque o combustível ele é essencial, principalmente quando eu falo aí de ir para o trabalho, voltar para casa, levar a criança para a escola. Então ele faz parte da cesta de consumo das famílias. Você não pode deixar de consumir o produto. Você precisa buscar alternativas para reduzir esse consumo. Outro ponto que chama a atenção é a semelhança de preços entre postos, quando os valores são praticados iguais. Aí pode haver suspeita de cartel. Nesses casos, o consumidor pode e deve denunciar aos órgãos competentes. Quem explica melhor pra gente é a advogada em defesa do consumidor, Maiara Monteiro. Essa prática, que é conhecida como cartel, o consumidor deve ficar atento aos sinais, como valores muito semelhantes em diferentes estabelecimentos, aumentos repentinos sem justificativa aparente. E quando ele identificar essas situações, o primeiro passo é sempre reunir provas, como fotos de preços, notas fiscais e informações sobre esses postos de gasolinas e as datas em que ele está identificando esses aumentos exorbitantes. Em seguida, é sempre possível registrar denúncias junto aos órgãos competentes, como o PROCON, a ANS ou até mesmo o CAD. Então, em Manaus, o impacto já é sentido nas bombas. Até o início de março, o litro da gasolina era vendido a R$ 6,99. Depois, houve um aumento de 30 centavos e agora um novo reajuste em menos de 15 dias. Para o consumidor, fica aquela sensação de incerteza e a certeza de que abastecer o veículo segue pesando cada vez mais no bolso. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. E agora nosso quadro de política por aqui com Nathalie Moraes e comigo, Kennedy Sampaio. Já começo mandando a pergunta para Nathalie. Nathalie, o ex-superintendente da Suframa, Coronel Menezes, ele foi citado pelo governador Wilson Lima como o nome do grupo político, né, Nathalie, para disputar como deputado federal. E aí, horas depois, o mesmo Coronel Menezes aparece filiado, Nathalie, no partido de Davi Almeida. Conta pra gente o que foi isso daí, foi uma pernada mesmo? Pior, que lindo! Até ficou nervosa. Calma, Nathalie Moraes, calma. Vamos seguir por aqui. Aqui a gente fala nesse nível, né? Porque geralmente é como as pessoas costumam falar nos bastidores da política, né? Então, Kennedson, muito boa noite pra você, muito boa noite para os nossos ouvintes. Kennedson Paes, eu não vou dizer uma pernada, né? Mas realmente, assim, foi como é que eu posso dizer? Um pragmatismo político. Nossa, né? Você falou agora bonito, hein? O coronel Alfredo Menezes, ele oficializou, agora é real, oficial, fotinha postada na internet. Tem até essa fotinha aí pra quem tá nos acompanhando através das redes sociais pra poder conferir, que ele agora saiu do União Progressistas, mas está no Avante. Avante, partido aí do ex-prefeito de Manaus e agora pré-candidato ao governo do Amazonas, Davi Almeida. Inclusive, ele fez questão aí de o Renato Júnior, que é o novo prefeito de Manaus, né, repostou esse material, essa foto aí nas redes sociais, confirmando que o ex-superintendente da Suframa vai tentar disputar uma vaga aí na Câmara Federal, né, redesenhando ali os cálculos políticos. Mas por que você está falando de redesenhar? Porque ontem, na tarde dessa quinta-feira, teve ali, né, a convenção, né, do União Progressistas, Kennedy Sampaio, onde o governador Wilson Lima fez uma série de anúncios, mais uma vez confirmando que ele permanece na cadeira, né, até o início do ano que vem, mandato, exatamente, né? Até o fim do mandato, até janeiro de 2027. Falou, né, anunciou ali o Rodrigo de Sá, fez uma série de mudanças que vocês vai já adiantar pra gente. Pessoas, né, exatamente. E aí falou que inclusive o União Progressistas tinha uma chapa muito forte, composta por alguns nomes, entre eles o Coronel Menezes. Eu até separei o trechinho aí desse anúncio durante o discurso para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. Também estão nessa chapa Coronel Menezes, que não pôde estar aqui, está no compromisso de família. 18
18 horas. Ouvimos, todos os ouvintes ouviram, né? O governador Wilson Lima foi enfático ao afirmar que o Coronel Menezes integrava a chapa do União Progressistas, mas que não estava ali na convenção partidária porque estava em um evento de família. Mas evento de família esse que não existiu, né? Esse episódio realmente... Pelo menos é o que parece, né? Não temos certeza, não podemos afirmar. Mas o fato é que dá pra perceber que o Wilson não sabia de nada. Ele não sabia e ficou muito evidente, assim, que o Menezes quer um distanciamento, né, daquele grupo que um dia ele já pertenceu, a gente pode dizer assim, né, e a ida dele realmente pro Avante simboliza aí uma reaproximação de Davi Almeida e de todo esse grupo aí do Avante e pode até fortalecer aí. O Avante tem hoje a Fernanda Ariel, filha do ex-prefeito, como principal nome para a Câmara Federal. E o Menezes, querendo ou não, ele tem sido bem cotado nas últimas pesquisas e aí a gente vai saber o resultado de tudo isso só lá no mês de outubro. Mas até lá, Kenedson Paes, muitas águas vão rolar. São 18 horas e 37 minutinhos, a gente vai continuar falando de política, porque hoje teve aí um anúncio nas redes sociais que era esperado há muito tempo. Parece que está tudo definido, fim de mistério. A deputada estadual Alessandra Campelo se filiou ao PSD e não foi uma filiação despretensiosa, Kenedson Paes. Vice de Omar Aziz? Exatamente, Nathalie Moraes. Olha só o que aconteceu, né? Tanto é que nesse evento que você acabou de mencionar, nessa reunião partidária lá da Federação União Progressistas, o próprio Wilson Lima, em vários momentos, quando foi questionado, ele disse assim, a gente só vai dar resposta no dia 4 de agosto. Dia 4 de agosto, só falou isso daí. Mas o fato é que mesmo fugindo ali da imprensa na hora de afirmar isso daí, até mesmo porque a gente tem um recorte antigo, Nathalie, que era da fala do governador dizendo assim, o Omar Aziz é Lula e eu sou Bolsonaro. Ele falou inicialmente isso daí, só que agora a gente já vê um novo desenho acontecendo e a Alessandra Campelo sendo anunciada pelo PSD como nova afiliada. E é um movimento que reposiciona essa disputa. Ao afirmar, Nathalie Moraes, que a Alessandra Campelo vai ser a pré-candidata a vice no governo, traz muita confiança até pro próprio senador Omar Aziz em relação à experiência que a Alessandra Campelo tem nessa atual gestão, né? A presença política dela consolidada e até aí nada muito fora do padrão. Mas o ponto que é muito interessante a gente trazer aqui no recorte para vocês é que nós temos também uma representatividade feminina que concorre com o senador Omar Aziz nessa campanha para o governo do estado do Amazonas, que é a professora Maria do Carmo, que também está nesse jogo. E a eleição, ela promete ser algo muito mais potente em relação à questão do voto feminino. E aí a entrada de Alessandra Campelo não é ao acaso, é uma tentativa de não deixar esse espaço livre e com certeza trazer mais mulheres para trazer mais uma conversa, Nathalie Moraes, mais representatividade e poder usar esse discurso, a experiência de Alessandra Campelo, a base dela, para poder garantir ali um voto do público feminino, Nathalie. Mas é claro que muita coisa ainda vai rolar e a gente vai seguir acompanhando mais detalhes, Nath. E só pra gente completar, Nath, a gente tem também as informações de que o governador Wilson Lima, ele ainda não anunciou o nome do Tadeu de Souza para o governo do estado do Amazonas, né, Nath? Não anunciou, Kenedson. Durante essa convenção aí do União Progressistas, inclusive, ele trouxe aí o nome do Rodrigo de Sá, do vereador e delegado Rodrigo de Sá, disse que ele é o nome, né, do União Progressistas para o Senado. E aí muita gente ficou, e o Tadeu? Ele tá ali, inclusive. Até o próprio Tadeu, né? Exato. Inclusive, Kenedson, esse já é o segundo evento, a gente pode dizer assim, em que o governador evita falar sobre o assunto, né? A primeira vez foi no evento do anúncio, onde ele fez no início do mês de março um anúncio para dizer que ficava, né? Ele fez todo um evento, muita gente foi para lá na expectativa que ele dissesse que ele iria deixar o governo para tentar uma vaga no Senado, mas não, ele anunciou a sua permanência. E aí ontem, né, na tarde desta quinta-feira,
mais uma vez, o Wilson fez questão de enfraquecer, a gente pode dizer assim, nessa possível pré-candidatura do Thadeu de Souza. Eu falo de enfraquecer porque há meses atrás o Thadeu vinha fazendo um trabalho intenso nas redes sociais para realmente tentar viabilizar ali uma candidatura ao governo, mas ele dependia dessa decisão do Wilson para saber se ele ia assumir o cargo, o que ele ia fazer. Inclusive, eu até separei um trechinho no discurso onde ele até tenta exaltar, mas parece que acaba apagando um pouco mais o Thadeu. Vamos conferir. O Thadeu tem sido um vice-governador parceiro, tem me ajudado em muitas pautas, principalmente na pauta da saúde. Enquanto a gente está aqui na capital tocando os mutirões, ele também está no interior, reúne condições de tocar um legado. E com relação à candidatura dele, a gente tem até o dia 4 de agosto para decidir e a gente tem conversado sobre isso. 18 horas. Então, queridos São Pais e ouvintes, como a gente ouviu aí, né? O Wilson não descartou, disse que existem diálogos que estão acontecendo e que até o dia 4 de agosto eles devem decidir se o Thadeu de Souza vai representar o partido ou não. Mas o que a gente tem acompanhado é que ele não tem conseguido retomar o protagonismo que ele vinha tentando construir nas redes sociais, principalmente nos últimos meses, e agora parece que tudo apagou, né, Ken? Pois é, Nathalie Moraes, parece que apagou mesmo e talvez não tenha nem possibilidade de reverter esse cenário. Deixa eu te fazer uma última perguntinha, Ken, né? Porque viralizou nas redes sociais um conteúdo mostrando pra gente, até em tom de deboche, uma manifestação em um ato pró-Lula que aconteceu no finzinho da tarde dessa quinta-feira aqui em Manaus, mas parece que a população manauara não aderiu muito, não. Exatamente, Nathalie Moraes, é porque a galera da direita amazônica geralmente faz esse tipo de ação. Eles colocam aquele buzinaço na Avenida Djalma Batista e aí geralmente eles colocam aqueles bandeirões aí, buzine se você apoia tal candidato, no caso deles, Bolsonaro. E aí o Zé Ricardo, ele utilizou uma estratégia muito semelhante, assumiu, ele chamou toda a galera, a militância, né, que principalmente apoia o presidente Lula, e eles fizeram um movimento muito semelhante para que as pessoas pudessem também interagir. Eu separei o vídeo para poder mostrar para você que está nos acompanhando aqui no 18 horas exatamente o que aconteceu e a opinião do motorista que passava pelo local. Vamos ouvir. Olha aí, gente, manifestação do Lula e ninguém buzina, gente. Olha aí, ninguém buzina, galera. Olha aí o cara. Ninguém buzina. Ou seja, essa pessoa que passou pelo local filmou o momento em que essa ação estava acontecendo ali naquela região, e o que chamou a atenção dessa pessoa foi exatamente essa falta de mobilização de muitos condutores que passavam pelo local. Isso só demonstra que a nossa população está bastante polarizada e ainda existem muitas diferenças de opiniões e que acabam sendo traduzidas nessas últimas pesquisas que têm sido divulgadas, porque sempre mostra nessa disputa eleitoral, pelo menos nas pesquisas, é que os números estão muito pareados, com diferença de 2 pontos percentuais, o que está dentro da média de empate técnico. Ou seja, a gente tem uma população muito polarizada ainda no estado do Amazonas, principalmente aqui na capital. Nathalie Moraes, esse foi o nosso quadro de política aqui no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E uma operação ambiental apreendeu pescado ilegal, armas, madeira, tudo isso no interior aqui do Amazonas. Essa ação aconteceu na região do Vale do Javari e mostrou a forte presença de crimes ambientais ali naquela região. Foram mais de 500 quilos de peixes apreendidos, além de armas, motosserras, redes de pesca e madeira de origem ilegal. A operação foi coordenada pelo IBAMA, com apoio da FUNAI e também do Exército. O repórter André Meirelles tem os detalhes. Muito boa noite. Olha só, as fiscalizações aconteceram ao longo do mês de março, em áreas consideradas estratégicas, como os rios Javari, Curuçá, Ituí e Itaquaí. Durante a operação foram apreendidos mais de 500 quilos de pescado de origem irregular, incluindo espécies protegidas ou capturadas fora das regras. A ação também resultou na apreensão de 3 armas de fogo, redes de pesca, uma embarcação, motosserras e madeiras extraída ilegalmente. Outro ponto que chamou a atenção das equipes foi a identificação de caça ilegal com animais silvestres
civis abatidos ali pela região. Segundo os órgãos, esse tipo de crime coloca em risco a biodiversidade e afeta diretamente os povos indígenas que vivem na área. O superintendente do IBAMA, aqui no Amazonas, Joel Araújo, destacou a importância dessa operação para proteger a região. Então, o IBAMA, juntamente com os seus parceiros, atuam no Vale do Javari, especialmente por conta da importância da região para a soberania amazônica, a soberania dos povos da Amazônia e a soberania brasileira naquela região de fronteira. A gente sabe dos riscos e, como resultado, somaram ali 55 mil reais em multas aplicadas. Então, a região também sofre com a pressão do garimpo ilegal e outras operações atuam também nessa perspectiva. E ainda segundo o IBAMA, a operação faz parte de uma estratégia contínua para reforçar a presença do Estado em áreas remotas e garantir a proteção do meio ambiente e dos povos indígenas. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. No Amazonas, a database dos servidores da segurança pública virou mais um exemplo de lei que ainda não saiu do papel, Kennedson Paes. Policiais, bombeiros e outros profissionais aguardam até o dia 21 de abril uma definição sobre o reajuste salarial deste ano. E o problema não é de hoje, ainda existem pendências de 2021 e 2022, além da incerteza sobre 2026. A gente vai agora ao vivo com a repórter Odineia Araújo. Odineia, conta pra gente, até quando o cumprimento da lei vai continuar sendo tratado como uma escolha do Estado? É exatamente isso que os servidores da segurança pública do Amazonas querem saber, né? Porque a data base ou o mês em que a categoria negocia com o empregador qual o valor do reajuste anual a ser recebido é garantida por lei, mas aqui no Amazonas o próprio governo do estado não cumpre a lei. E a data base dos servidores da segurança pública virou mais um exemplo de lei que existe, mas nem sempre é respeitada. Policiais civis, militares, bombeiros e outros profissionais seguem aguardando até o dia 21 de abril uma resposta do governo sobre o reajuste salarial desse ano. Na prática, o que se vê é uma longa novela de atrasos. Apesar de algumas atualizações terem sido feitas nos últimos anos, ainda existem pendências antigas, como os reajustes de 2021 e 2022, que continuam sem solução. E agora, mais uma vez, o prazo chega e a definição não vem. O deputado comandante Dan, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Amazonas, cobra do governador Wilson Lima o pagamento dos reajustes atrasados. Quando foi resolvido, parte delas foi resolvido não retroativo à data que deveria ser. Por exemplo, os agentes pela aplicação da lei perderam aí quase um ano de reposição salarial. E agora nós estamos com uma delas que vai completar 5 anos, portanto prescreve e precisa ser resolvida, uma outra que está vencida e a terceira que no dia 21 precisa ser anunciada. Então eu sugiro, tenho sugerido ao governador do estado, tramitamos documentos, de que seja anunciada uma maneira de resolver isto, principalmente agora com o anúncio, até aqui, que o governador vai permanecer até o final da sua gestão. Então, que apresente uma maneira de resolver estas pendências. Ao longo do tempo, reuniões, audiências públicas e até ação de órgãos de controle foram realizados para tentar destravar a situação. A pressão aumentou, o debate ganhou espaço, mas o problema central continua. O direito à revisão salarial anual garantido por lei segue sendo tratado como opcional na avaliação do deputado comandante Dan. A database é reposição salarial, é uma compensação pela perda, em termos de capacidade de aquisição, de manutenção, enfim, principalmente no que diz respeito aos agentes responsáveis pela aplicação da lei, que são servidores públicos que se dedicam a promover a segurança do cidadão amazonense. Bom, enquanto isso, quem está na linha de frente da segurança pública continua esperando. E a pergunta é, até quando o básico, que é cumprir a lei, ainda vai depender de cobrança e de mobilização? Volto com vocês. 18 horas.
Trânsito. 18 horas e 50 minutinhos, Kennedson Paes. A gente vai falar agora ao vivo com o repórter André Meirelles, que está nas ruas aqui da nossa capital, ali pela região da Torquato Tapajós. Parece, Kennedson, que o aumento já chegou na bomba nos postos de combustíveis. Ainda bem que já abasteci. André Meirelles, conta tudo pra gente. Qual que é o novo valor já na bomba para quem vai abastecer a partir de hoje? É isso aí, Nathalie, Kennedson, boa noite mais uma vez, vocês, os ouvintes. Olha, o preço da gasolina já disparou aqui em Manaus, já começa a pesar aí no bolso dos motoristas. Isso porque a gente que está todos os dias aqui, né, na hora do programa, nas ruas da capital amazonense, a gente conseguia encontrar vários postos de combustíveis com valor a R$ 7,29. Isso até ontem. Inclusive, um posto que tem aqui perto, que estava com valor até ontem a R$ 7,29, já subiu para R$ 7,49. E isso aí é o de menos, né? Porque tem postos aqui que a gasolina já foi para R$ 7,59. Isso sem a gente falar, a gente está falando de gasolina comum, mas quem quer pôr aquela aditivada, né? Chega até a R$ 7,79. A gente não tem como confirmar se realmente esse valor praticado é já desses um pouco mais de 20 centavos que foi anunciado aí pela REAN desde ontem aí, esse aumento para as distribuidoras. A gente entrou em contato e aguarda essa resposta, que ainda não teve essa resposta até o momento, mas fazendo essa pesquisa que a gente faz todos os dias, passando aqui nos postos de combustíveis, a gente já percebeu que houve esse aumento. Gasolina aí não tem mais aquilo que tinha até ontem, de R$ 7,29. Agora é R$ 7,49, R$ 7,59, R$ 7,79. Então, quem abasteceu, né, até ontem, conseguiu encontrar um preço mais em conta. Hoje já está aí nesse feriadão, já está gasolina bastante cara aqui na capital amazonense. Volto com vocês. Muito obrigado, André Meirelles. E agora, gente, vamos saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Muito boa noite, Vanessa. Previsão do tempo. Muito boa noite novamente a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Depois de uma sexta-feira quente e abafada, o céu de Manaus começa a se cobrir de nuvens pesadas e a noite de hoje chega trazendo uma promessa de chuva forte. Aquelas pancadas rápidas e isoladas, mas que exigem atenção. Fiquem seguros. E agora, vamos para a previsão do tempo para o fim de semana, 4 e 5 de abril, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado vem em clima de instabilidade. Amanhã começa abafada, úmida e à tarde traz pancadas de chuva forte. À noite, a intensidade da chuva diminui, mas ainda há previsão de uma chuvinha leve. O resumo do termômetro. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 77% a 100%. Já o domingo também começa abafado, com nuvens pesadas e chuviscos leves. À tarde, a chuva leve continua e à noite o céu se abre e a chuva dá uma trégua. O resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. Vanessa Lima continua aqui com a gente, 18 horas e 54 minutinhos, porque a gente tem atualizações sobre a cheia, é isso? Isso mesmo, Nathalie. Então, as regiões que estão sendo mais afetadas por essa cheia são justamente aquelas cortadas pelos rios Juruá, Purus e Alto Solimões, onde o nível da água subiu mais rápido e com mais intensidade. Para a gente entender essa situação toda, o gerente de hidrologia do Serviço Geológico do Brasil, o André Luiz dos Santos, ele vai explicar para a gente direitinho porque essas regiões, elas naturalmente já convivem com a cheia. Vamos ouvi-lo. Só para ilustrar, o que a gente está prevendo para Manaus, que seria o pico de cheia, ele já ocorreu em algumas localidades. Então já houve aquele pico de cheia sendo alcançado no Alto Purus, no Alto Juruá, e por isso esses municípios eles estão em emergência, porque lá eles já vivem a cheia, eles já vivem aquela situação de alagamento. Então, e esse ano, de fato, no Purus a gente observou grande variabilidade, a gente teve uma subida muito rápida que alcançou níveis máximos para a época,
e ao mesmo tempo já baixou, alcançando níveis mínimos para a época. E agora o que a gente observa são níveis dentro do esperado para a época. 18 horas. E agora vamos aos números. 12 municípios já foram oficialmente reconhecidos em situação de emergência. Entre eles estão Boca do Acre, Eirunepé, Carauari, Atalaia do Norte e Tabatinga. Outros 7 estão em estado de alerta, como Pauini, Tonantins, Guajará, Ipixuna, Envira, São Paulo de Olivença e Amaturá. O que significa que precisam ficar atentos a qualquer agravamento. E ainda há 15 municípios em estado de atenção, como Humaitá, Manicoré, Tefé e Coari, que estão sob vigilância constante para evitar que a situação se complique. Segundo a Defesa Civil, mais de 112 mil pessoas já foram afetadas por essa subida das águas, um número que ainda pode crescer conforme a água for avançando. E diante disso, a Defesa Civil reforçou o apoio e só nesse ano já foram enviados 89 kits purificadores de água para dezenas de municípios. E esses kits eles são fundamentais para evitar a contaminação e doenças existentes nesse período. Além disso, existe também a distribuição de ajuda humanitária, como alimentos e itens básicos, especialmente para as famílias que precisaram deixar as suas casas. E tem mais, o monitoramento dos rios está sendo feito de forma contínua, com acompanhamento em tempo real. E tem também o trabalho de cooperação entre os poderes estaduais e municipais, que tentam organizar rotas de acesso, garantir abrigo para os desabrigados e manter serviços essenciais funcionando, mesmo diante das dificuldades. Volto com vocês. 18 horas. Atenção, motoristas, porque neste domingo tem mudança no trânsito por causa da Maratona Internacional de Manaus. Só pra gente ter uma ideia, mais de 200 agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vão estar nas ruas e o repórter André Meirelles volta a conversar com a gente, trazendo as principais orientações sobre essas questões de interdições, rotas alternativas. Conta tudo pra gente, André, sobre o que diz o IMU. É isso mesmo, essa operação especial acontece nesse domingo com a realização da Maratona Internacional aqui de Manaus, que é uma das maiores intervenções viárias aí de parte desse feriado. A largada ela está marcada para 4 da manhã na Arena da Amazônia e os atletas vão percorrer distâncias que vão de 5 até 42 quilômetros. E olha só que não é em qualquer lugar não, o trajeto passa por vias importantes, como a Avenida Constantino Neri, a região central, a Ponta Negra, com retorno para o mesmo ponto. Ou seja, o impacto no trânsito vai ser grande aí com bloqueios temporários e também aqueles desvios ao longo de todo o percurso. Então, como você já reforçou, Nathalie, mais de 200 agentes do IMU vão atuar aí na operação e vão estar fazendo ali o controle do fluxo e garantindo a segurança dos atletas e até mesmo dos motoristas. E quem usa ônibus também precisa ficar atento. Várias linhas vão ter mudança no itinerário, principalmente na região ali da Arena. Então, com as interdições de trechos, esses trechos importantes, os ônibus vão passar pelas avenidas de Djalma Batista, Pedro Teixeira e Constantino Neri antes de voltar ao trajeto normal. E a orientação é clara, né? Se for sair, se programe, tudo para evitar as áreas da corrida e também seguir a orientação dos agentes de trânsito. Volto com vocês. 18 horas. E agora a gente sextou, né? A gente vai direto para nossa agenda cultural com a Vanessa Lima, que traz pra gente mais detalhes sobre a programação gratuita nesse fim de semana. Primeiro fim de semana de abril e nossa agenda cultural já chegando com os melhores eventos para você curtir muito esse feriado de Páscoa. E tá rolando até domingo na Igreja Presbiteriana, Espaço Pedras Vivas, na Avenida Pedro Teixeira, o musical Paixão pela Vida 2026. Uma peça emocionante que retrata a paixão de Cristo e promete envolver toda a família em uma experiência de fé e arte. Para participar, é só garantir a inscrição gratuita pelo site do Simpla e levar 1 quilo de alimento não perecível. E o sábado começa cedo, hein? Às 10 da manhã, com o Olímpico Clube abrindo as portas para o evento Tambores da Renovação Feijoada de Aleluia. É programação familiar no Parque Aquático da instituição, na Avenida Constantino Neri e o melhor, a entrada também é gratuita. Logo mais do sábado, às 6 da tarde, o ritmo esquenta no Quintal do Pagode com um show especial do cantor Krigor. A festa ainda conta com Pagode dos Amigos, Não Era Amor e Prata Filho. A entrada é gratuita até às 10 da noite, com cortesia pelo site do Simpla.
Já às 7 da noite, o grupo No Sigilo retorna ao palco do Pagodinho do Container. O setor pista é liberado até às 10 da noite para quem garantir vaga na lista free, mas depois os ingressos ficam à venda na bilheteria do evento. E a noite segue vibrante. Às 9 da noite, o Sambódromo de Manaus recebe o ensaio dos Bumbais 2026 com o Curral do Boi garantido. A entrada é totalmente gratuita, então é só chegar. E para os amantes de música eletrônica, o Belos Club recebe os top DJs Raidi Rebelo, Ari Guedes e Márcio Lima na eletrizante noite das danceterias. Os ingressos estão disponíveis pelo número 99413-1539. E o domingo também vem animado. Às 5 da tarde, o Atlético Rio Negro Clube, no centro, apresenta o ensaio show da Marujada de Guerra e os ingressos estão disponíveis na bilheteria do evento. Volto com vocês. 18 horas. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas não está sendo tomado pelas águas, mas pelo crime. Os rios, que sempre foram caminhos de vida, hoje viraram corredores do tráfico internacional de drogas. E junto com a cocaína, chegam também a violência, o medo e a morte. Um estudo recente escancara o que muita gente já sente na pele. O interior do estado está cada vez mais dominado por facções criminosas. E não é só tráfico, é um pacote completo de ilegalidades, com grilagem de terras, exploração ilegal de madeira, garimpo e crime organizado atuando ao mesmo tempo. É o crime ocupando onde o Estado nunca chegou. E o mais grave, essa mudança não é de agora. Começou lá atrás, nos anos 2000, quando o tráfico migrou do ar para os rios. E de lá para cá, o que se viu foi o avanço silencioso de uma engrenagem criminosa que hoje já domina comunidades inteiras. O resultado está aí. O aumento de homicídios, cidades do interior sitiadas e populações abandonadas. Enquanto isso, cadê o Estado? Cadê o controle das fronteiras? Cadê a presença policial nos rios? Cadê a inteligência? O Amazonas não pode virar refém do crime organizado. Porque quando o rio vira rota do tráfico, a violência não demora a chegar na porta de todo mundo. 18 horas. 19 horas e 2 minutinhos. Muito boa noite para você, Kennedson Paes. Um ótimo fim de semana, uma feliz Páscoa para todos os nossos ouvintes, que tenhamos um domingo de Páscoa abençoado, cheio de bênçãos e principalmente de muito amor no coração de todos os nossos familiares. Feliz Páscoa para você, meu amigo. Feliz Páscoa, Nathalie Moraes. Feliz Páscoa a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus, que sempre estão ligados no programa 18 horas, de segunda a sexta-feira. E, gente, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, né, Nathalie Moraes? É isso mesmo, dá aquela moral pra gente no @18horasnews. Tamo junto, ótimo final de semana, feliz Páscoa, tchau, tchau. Você ouviu 18 horas.